Te agradecemos, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de estarmos aqui juntos, reunidos em torno da Tua palavra, Deus. Pedimos a Tua bênção neste culto, ó Pai, que possamos louvar ao Senhor e ouvir a Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, que Deus continue abençoando. Vamos cantar o hino 184. Canta, convida o crente, Mi maior. Canta, convida o crente, doce será o cantar. Anda só para frente, deixa o teu pesar. Canta nas noites tristes, canta no sol, na luz. O mal assim resiste, canta pra Jesus. Canta, convida o crente, alegra o coração. Louva ao Deus clemente, com feliz canção. Cheio está o mundo de turbação e dor. Canta o amor profundo do teu Salvador. Aleluias, graças a Deus. Canta, convida o crente, Deus teu socorro é. Guarda-te a mão potente, se tiveres fé. Cristo sim te levanta, quando medroso estás. Se confiando, canta, seu amor verá. Aleluia. Vamos cantar o hino seguinte: Castelo forte é o nosso Deus, Lá maior. Graças a Deus. Aleluia. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transagudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, astuto e muito rebelde. Igual não há na terra. A nossa força nada faz, o homem está perdido, mas nosso Deus socorro traz no Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, não
podiam derrotar, nem ver-nos assustado. O príncipe do mal, com o rosto infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra, que a palavra ficará. E nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder os filhos, bem, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Aleluia, graças a Deus. 123, Fá maior, a Deus demos glórias com grande fervor. Graças a Deus. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, a Jesus, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Heranças nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito a todos deu. A crer nos convida tal rasgo de amor nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória do céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Redentor. A Deus damos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Graças a Deus. Vou cantar o hino mais a irmã Selmi, enquanto isso vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Bom é estar aqui, amém?
Vamos cantar Se Lembre de Jesus quando se levantar, na hora de trabalhar e alimentar. Se lembre de Jesus quando se levantar. Se lembre de Jesus para ir trabalhar. Se lembre de Jesus quando se alimentar. Se lembre de Jesus na hora de deitar. Com Jesus eu sou feliz. Ele é meu mestre guia, e orando a todo instante tenho bênçãos todo dia. Se lembre de Jesus quando se levantar. Se lembre de Jesus para ir trabalhar. Se lembre de Jesus quando se alimentar. Se lembre de Jesus na hora de deitar. Orando sempre sem cessar, com Jesus eu quero ir ao Senhor, vou abraçar quando o céu pra mim se abrir. Se lembre de Jesus quando se levantar. Se lembre de Jesus para ir trabalhar. Se lembre de Jesus quando se alimentar. Se lembre de Jesus na hora de deitar. Aleluias, graças a Deus. Amém. Vamos cantar o último hino, 144, Ré maior. Em Jesus confiar, sua lei observar. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeito guardar tudo quanto ordena, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo falas e a calúnia mordaz, isto pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão
creio observar quando delícia de amor, comunhão. Crer e observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, nosso Deus, precioso Jesus, nós estamos aqui te adorando, Pai. Esses maravilhosos hinos já foram entoados, tudo é para te louvar, partido de nossas almas, Pai. Queremos cada dia mais estar adorando a Ti, porque isso te agrada, um louvor que sai do profundo de nossas almas. Isto te agrada. Agora abra sua palavra para nós. Fale aos nossos corações. Queremos comungar, ouvir tua palavra dentro de nós. Ajude-nos a galgar mais um degrau na escadaria da estatura do varão perfeito. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados. Humildemente te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue nos abençoando nesta noite, irmãos. Deus nos abençoe, é bom estar aqui. Temos um pedido aqui da irmã Mercy Tavares Silva. Ela pede oração por sua neta Beatriz Gonçalves, por libertação de seus filhos, Cristiane Gonçalves, Daniela Gonçalves, Natanael Gonçalves e Alcirene Gonçalves. Senhor Jesus, seja feito segundo a fé da sua filha. Haja uma libertação, Senhor. Com nossa força humana, se tivéssemos condição, nós libertaríamos, mas nossas forças são fracas. Por isso pedimos ao Senhor, ouça essa oração, esse pedido, liberte esta gente, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse, verso 1. Deus abençoe todos os irmãos que vieram para adorar a Deus. É o melhor passeio que você faz, a melhor viagem é vir à casa de Deus, né? Para ouvir a palavra de Deus.
Apocalipse capítulo 6, verso 1. Está escrito assim: e havendo o Cordeiro, Cordeiro é Cristo, Cordeiro é Cristo, é a palavra, é o próprio Deus, não é? Então, havendo o Cordeiro aberto, um dos selos, nesse caso o primeiro, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem e vê. Boi, leão, boi, homem, águia. Os 4 animais da parte de Deus. Senhor Jesus, abra nossos corações para te entender melhor, te compreender e te receber dentro de nós. No nome de Jesus, amém. Assentai-vos, irmãos. Glória a Deus. Veja a escritura que lemos. Isso é muito importante para nós crescermos na fé, no conhecimento. Ele disse, João, na ilha de Pátimos, estava ali por causa da palavra de Deus. E ele disse, e havendo o Cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão. Cada selo que foi aberto, houve um estremecimento como de um trovão. E isto não foi promovido por homem nenhum. João, em Apocalipse capítulo 5, chorou muito, porque olhou ali na ilha de Pátimo, naquela série de visões que ele teve, ele não viu homem nenhum digno de abrir o livro da redenção e salvar, redimir o seu próximo. Estávamos todos enclausulados dentro de uma condição humana que ninguém podia ajudar o outro, salvar o outro. Por mais que amássemos uns aos outros, mas todos tínhamos nascido em pecado, através do sexo que Eva e Adão trouxe para a terra. Por isso não tínhamos condições de salvar um ao outro. Mas João parou de chorar aqui em Apocalipse 5, quando ele viu surgir no cenário um que era digno. E esse um foi um que não nasceu pelo sexo, nasceu pela vontade perfeita de Deus, isto é, sem a intervenção humana. Deus mesmo colocou um gens fecundado dentro do óvulo, no ventre de Maria, sem sensação humana, e ali foi gerado o Filho, o Filho de Deus. E aos 9 meses, esse Filho nasceu. Jesus é chamado Filho de Deus. Por quê? Porque Deus teve que se tornar carne. Está escrito em Hebreus 9, 23, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Deus, sendo Espírito, não tinha jeito de ele sangrar. Espírito não sangra. Então Deus se fez carne. Foi o maior gesto de humilhação, foi aquele. Deus, o grande Criador, desceu e se humanizou e se tornou um de nós, carne humana, para poder sangrar por nós. E ali diz a Bíblia em Mateus 1, 23, que ali estava Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Jesus era Deus conosco. Deus conosco. São João 1, 18 está escrito: Deus nunca foi visto pelos homens. Por quê? Porque Deus é Espírito. Espírito não se vê com os olhos humanos. Mas
o Filho unigênito que estava no seio do Pai, este o fez conhecer. Então nós conhecemos a Deus através de Jesus. De Jesus. Então Jesus foi a teofania de Deus. Sabe o que quer dizer a palavra teofania? Teo quer dizer Deus, fania é aparição. Teofania é a aparição de Deus. Então Jesus foi a aparição de Deus em carne humana. Deus em forma de carne, Deus em morfe. Morfe quer dizer maneira de se aparecer, de se apresentar. Deus se apresentou em morfe, em vários lugares. Lá para Abraão ele se apresentou como Elohim, comeu carne com Abraão. Ali é o próprio Deus que fez um vaso de carne, soprou ali, criou um vaso de carne e entrou dentro dele e desceu e veio visitar Abraão. Ele e mais 2 anjos, Miguel e Gabriel. E quando chegou ali, Abraão, que era um homem revelado, sabia distinguir a coisa certa. Ele viu três. Eloí, que era Deus, e 2 anjos, Miguel e Gabriel. Mas você veja bem que Abraão não chamou meus senhores no plural. Ele chamou meu Senhor no singular. E este era Eloí. E Eloí ficou com Abraão enquanto os 2 anjos desceu para Sodoma para cegar os sodomitas, enquanto Eloí ficou com Abraão dando a promessa do filho para Abraão. E revelando os segredos ocultos que Sara estava no coração de Sara, não é? Veja bem, a importância de termos o Espírito de Deus em nós é muito grande, Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, que o homem natural não entende as coisas espirituais, porém o homem espiritual discerne tudo. A palavra discernir quer dizer separar o certo do errado, saber distinguir uma coisa da outra. E o homem natural nunca dará conta de distinguir isto. É preciso que o Espírito de Deus esteja em nós, para nós ter essa condição de distinguir o certo do errado, o que é correto do errado. Por isso que Abraão, ao ver 3, mas ele viu que 2 não era Deus, eram anjos. Um só era o seu Senhor, que estava ali em forma teofânica, em Eloí, que era o próprio Deus. Ló, por não ter o Espírito Santo de Deus, ao ser visitado por aqueles 2 anjos lá em Sodoma, ele já tinha um entendimento que não era lúcido. Não tinha um entendimento lúcido como tinha Abraão. Quando ele viu 2, ele disse, meus, no plural, meus senhores, e prostrou diante deles. Então, a importância de ter o Espírito de Deus em nós é que o Espírito Santo em nós, ele nos faz ter lucidez para compreender as Escrituras sem complicá-las. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ele complica a Bíblia. Chegam até a dizer que a Bíblia é cheia de complicação, a Bíblia contradiz certos versículos com certos versículos. Isto não é verdade. Deus, ele é de Gênesis a Apocalipse uma continuidade. Cada versículo da Bíblia responde o outro. Nem Mateus 28:19 contradiz com as outras escrituras, porque a teologia ensina que você não pode edificar uma doutrina baseada em versículos isolados da Bíblia. Porém, infelizmente, nossos irmãos denominacionais,
edificaram a doutrina da chamada Trindade, 3 deuses, em um versículo para eles que eles isolaram da Bíblia, que é Mateus 28:19, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isolaram. Mas, para quem tem o Espírito Santo, Mateus 28:19 não é versículo isolado. Mateus 28:19, ele é uma ordem, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome, veja bem que ele pediu o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pai não é nome, eu sou pai, mas meu nome não é pai. Filho não é nome, eu sou filho, mas meu nome não é filho, isso é título. Espírito também não é nome, eu tenho um espírito, mas isso é título, meu nome não é espírito. Então, os discípulos, ao acabar de receber, passar pelo Pentecostes em Atos 2, receber o batismo do Espírito Santo ali, eles entenderam que Jesus estava recomendando a eles. Em Atos 2:38 foi a primeira vez que Pedro usou a chave, porque em Atos 16, Jesus ficou tão entusiasmado em ver a revelação de Pedro, e disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra que te revelou quem sou eu, porque Pedro acabara de dizer quem era ele, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Deus disse: eu te darei a chave dos céus, o que ligares no céu será ligado na terra. Então Pedro tinha a chave do reino do céu, e a primeira vez que Pedro usou essa chave foi após o Pentecostes, em Atos 2:38, ordenando que aquelas 3.000 almas que receberam a palavra que ele acabara de pregar fossem batizadas no batismo exigido por Jesus em Mateus 28:19. Em nome, ele usou o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. Então isto mostra para nós que não existe versículo isolado na Bíblia. Existe para uma mente carnal, que não tem o Espírito Santo. Mas se você tem o Espírito Santo, você entende tudo. Você compreende, não há embaraço. A Bíblia para você não é um livro de complicação. A Bíblia para você é um livro de revelação. É um livro claro, que não traz tropeço. Ela traz lucidez. A Bíblia traz lucidez para o homem, para a mulher que a tem no coração. Não na mente, mas na alma, no coração. Tudo bem. Nós vamos ver alguma coisa aqui na mensagem do profeta, no primeiro selo. Tão linda, tão maravilhosa essa mensagem. Nós acabamos de ler aqui em Apocalipse 6, verso 1. João, lá na ilha de Pátimo, tendo aquela série de visões apocalípticas, escreveu tudo aquilo que ele tinha visto superficialmente, e ele queria detalhar, mas o anjo disse para ele: não, isso não é para você, João, isso é para o 7º anjo. Quando ele vier, ele revelará todos esses mistérios. João escreveu por enigma, assim, por cima, mas ele diz aqui no verso 1, e havendo o Cordeiro aberto o selo. Então, por aqui nós já podemos nos assegurar, firmar a nossa fé, que quem abriu a palavra, os selos, que é a Bíblia toda, não foi homem algum. Não foi nem William Branham. Não. Irmão Branham disse para nós: você não tem que agradecer a mim, você tem que agradecer a ele. Na mensagem Os Ungidos Últimos Dias, ele disse: não sou eu, é minha voz. É minha voz que ele toma, mas é ele, é Jesus Cristo. Então, no mensagem do 5º selo, parágrafo 112, ele diz: todas as noites esta coluna de fogo vinha em meu quarto
para abrir o próximo selo, me entregar para eu poder pregar ao povo. E na mensagem, a brecha, parágrafo 301, deixa eu ler para você, a brecha 301, está escrito assim: a primeira coisa que representou esta redenção, veio o cordeiro que tinha sido morto desde a fundação do mundo, e ele tomou o livro, o profeta disse, glória, abriu o livro, Apocalipse 10, verso 2, você pode ver que o cordeiro desceu, o anjo forte desceu, com o livro aberto, não fechado, aberto quer dizer revelado, tomou o livro, abriu o livro, e abriu os selos, que é o livro, né, aberto, e o enviou à terra. O anjo forte, que é o próprio Deus, abriu o livro e enviou à terra. É aquela nuvem que nós temos, aquela foto, que foi a comissão de Deus vindo ao profeta lá no Quênio Sabino, nos Estados Unidos, trazendo para ele a comissão para ele entregar a palavra revelada para nós. Foi quando então ele assumiu o terceiro ministério, que o profeta desta era, ele teve sobre ele o ministério tríplice, Elias, filho do homem, e sétimo anjo. Elias levou ele pregar, ensinar as mulheres a estarem em seus lugares, não cortar o cabelo, usar roupas decentes, não ser uma Jezabelita. O ministério de Elias puxou a orelha todo tempo, no tempo de João Batista também, foi assim. Como filho do homem, ele veio o ministério de revelar os segredos ocultos da vida das pessoas, como Eloí fez com Sara, lá dentro da tenda, e disse tudo o que estava acontecendo com ela, revelando os segredos ocultos, um vidente. Porém, como sétimo anjo, ele veio para revelar a palavra. Ele chega a contar nas mensagens dele, quando foi que terminou uma etapa do seu ministério, começou outra. Mensagem Humilha-te, por exemplo, ele diz quando ele viu, quando terminou um ministério e começou outro, ele chega a detalhar isso nas mensagens. E como sétimo anjo, ele começou ali, quando lá no Quênio Sabino, ele estava caçando. Você deve entender que o homem de Deus, chamado por Deus, para começar, ele nunca corre atrás disto. Ele vive sua vida normal. O irmão Branham era um homem que não tinha nem família direito. Seu pai era um traficante de uísque, sua mãe era meia índia, não eram cristãos, mas Deus, desde o nascimento dele, do irmão Branham, no bercinho, já apareceu ali através da coluna de fogo, vigiando, e quando ele tinha 8 anos de idade, ele estava levando água para o seu pai lá na roça, e passando debaixo daquela determinada árvore, né, no caminho, houve um redemoinho muito forte, e daquele redemoinho saiu uma voz muito forte, e aquilo estremeceu ele. E essa voz disse: nunca fumes, nunca bebas, nunca contamines teu corpo com mulheres, porque eu tenho um ministério para ti quando fores de maior idade. E aquilo ficou no coração dele. Ele, por ser um garoto, as pessoas diziam que aquilo era demônio. Seu próprio pastor David, que era da Igreja Batista, disse: Billy, essa coisa é uma superstição, é um diabo que está te perturbando. Desde então ele começou a ver visões. Novinho ainda, ele já viu a visão daquela ponte que eles iam construir no rio Ohio, iria cair e matar 16 pessoas. E ele contou isso, as pessoas diziam que ele estava doido. E aquilo aconteceu do jeitinho que ele viu. Aí ele ficou em desespero, porque ouvindo isso do seu próprio pastor da igreja a qual ele pertencia, que era batista, que aquilo era um demônio, ele ficou em desespero. Meu Deus, isso está errado, eu estar com esse demônio no meu encalce, porque aquilo vinha sempre, aquelas visões, vinha sempre nele, aquilo deixava ele perturbado.
Até que um dia ele falou, eu vou me desertar, e Deus vai ter que me responder, me mostrar o que é isso, isso é demônio, isso é Deus. Ele foi e desertou para o mato, e lá Deus veio a ele e disse realmente quem era aquilo. Disse que mostrou para ele que aquilo era o próprio Deus. Desde então, ele parou de ouvir a mãe, o pastor David, ele começou a ver a palavra de Deus. Veja bem, aqui na mensagem do primeiro selo, o anjo, vamos lembrar bem, que o cordeiro é que abriu os selos. Houve aquela nuvem que veio, adestrado com 7 anjos. O 7º é que mais chamava a atenção dele, era a teofania dele. Os outros 6 eram os mensageiros, diz o profeta. Mas quem abriu os selos não foi nenhum deles, foi o cordeiro. Às vezes as pessoas querem fazer o irmão Brana ser um Cristo, que se ele abrisse os selos, ele seria o anjo forte, ele seria o próprio Deus. E não foi ele, o anjo forte desceu com o livro aberto. O irmão Brana foi simplesmente um porta-voz do que Deus dera a ele, revelado. Então, e com isto, a palavra veio a ele, e ele pregou os 7 selos de uma forma tão tremenda. Ele disse, eu já havia, baseado nos livros de Ellen White, o livro dos Adventistas, de George, de outros grandes homens, escritores, eu já havia pregado os selos, todos 7, numa noite só. Mas quando o anjo veio a mim, cada noite, mostrando o que era cada selo, ele disse, eu poderia ficar 1 ano pregando cada selo que não terminaria. Porque cada selo deste mexe com a Bíblia toda. Fala da Bíblia toda. Aleluia. E aqui do primeiro selo, parágrafo 310, ele diz, não tente se encontrar com ele apenas sendo um membro de um clube, igreja dessa terra. Não tente encontrar com Deus apenas como um mero membro de uma igreja. Ele chega a chamar de um clube, porque infelizmente hoje as igrejas se tornaram um clube, lugar de danças, lugar de baterias, lugar de stripteases, e dizendo que aquilo é Deus. Só porque sobe a adrenalina, você começa a pular aqui, a adrenalina sobe, e você pensa que isso é Deus, você fica ungido, pula para lá, para cá. Não é todo mundo que pula não, frango também destroncado pula. Frango destroncado, com o pescoço cortado, pula também. Então, o que vale é a palavra genuína atrás da coisa. A palavra não pode chocar com a Bíblia. Se chocar, não é de Deus. Então ele disse, há uma igreja e há uma noiva. Há uma igreja. Agora quero que tenham em mente, há uma igreja e uma noiva. Estão vendo? A noiva é diferente da igreja nominal. A igreja está registrada ali em São Mateus 25. As virgens nécias e as virgens prudentes. As virgens prudentes é a noiva que vai com o noivo. O noivo chega, elas têm o azeite. Azeite na Bíblia fala do Espírito Santo. A noiva está figurada ali nas virgens prudentes. A igreja está figurada nas virgens nécias, que não tem o azeite, que não tem o Espírito Santo. O noivo vem e elas ficam. Mas cabe a nós examinar a nós mesmos e ver onde estamos. Qualidade de gente que nós somos. Noiva ou igreja? Virgem nécia ou virgem prudente? Estamos carregando o azeite, possuindo o azeite, que é o Espírito Santo,
Ou estamos possuindo só emoção? Emoção é bom, mas não salva ninguém. Bom, põe mais tiro grave. Não salva ninguém. Agora vamos aqui o primeiro selo, continuar, página 10. Ele diz assim: você nunca vai conseguir avaliar isto com uma mente simplesmente, com a mente simplesmente. Mente humana. Com a mente humana, você nunca vai compreender a Deus. É por aí que está, aí é onde estão os teólogos hoje, querendo estudar a Deus, escola de Deus. Deus não é coisa que se estuda, gente. Deus é algo que se adora. Ele está além do nosso conhecimento ético, técnico. Deus, a gente se adora em espírito e em verdade. Né? Você nunca vai conseguir avaliar a Deus com a sua mente natural. Acabamos de verificar pelas Escrituras em Apocalipse 5, que não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem jamais houve, nem nunca haverá que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pôde fazê-lo. Até chegar a Apocalipse 6, 5, toda a humanidade estava jogada no caos. Desde de Gênesis 3, quando Adão caiu, tá bom, viu, irmão? Quando Adão caiu, tudo caiu. A criação ficou sujeita à queda, ao juízo, às dores, às enfermidades, por causa da dúvida que Eva lançou e Adão aceitou na palavra de Deus. Então não havia ninguém digno de reverter o quadro que Adão jogou por terra, o quadro da salvação. Mas aquela visão que João teve lá na ilha de Patmos, em Apocalipse 5, aquilo alegrou o coração de João, porque ele estava com lágrimas, chorando, por olhar e não ver nenhum papa, nenhum pastor, nenhum bispo, nenhum sacerdote, nenhum PhD que era digno de redimir um ao outro. Ninguém podia redimir, porque todos tinham nascido pelo sexo, pelo pecado. Não era pela vontade perfeita de Deus, como Adão veio sem sexo. Então ninguém podia nascer, porque todos estavam condenados. Veio pela via humana, não pela via de Deus. Acabamos de verificar pela Escritura que não haveria ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem jamais houve, nem nunca haverá, que possa fazê-lo. Somente o Cordeiro pôde fazê-lo. Somente o Cordeiro. Veja, esse foi o gesto mais humilhante. Deus deixando sua glória, descendo para a terra, se encarnando em uma carne humana, se tornando humano, para sangrar por mim e por você, cumprindo os requisitos dele próprio, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Então ele desceu para poder sangrar em meu, em seu, em nosso lugar. Isso é motivo, irmãos, de sermos mais agradecidos. É verdade. Quem somos nós? Por mais que podemos ser santo de nós mesmos, cuidadosos, caprichosos, zelosos, mas nascemos em pecado, somos pecadores. O irmão Brana disse: meu filho José poderia ter nascido e eu ter confinado ele dentro de um quarto, tantos metros quadrados, e uma parede de 10 metros de espessura, parede, e ali dentro daquele quarto eu colocar tudo que ele precisa, comida, roupa, dar estudo, colocar um professor para ensinar ele, letras, e deixar ele crescer ali dentro, nunca tirar dali. Mas o dia que ele sair dali para fora, para conhecer lá fora, ele é humano, ele vai
desejar coisas de fora. Ele vai mostrar que ele é um pecador. É verdade. Um pecador, como aquele homem. Existe aquela parábola daquele homem que criou o filho assim isolado. O menino cresceu e não conhecia lá fora. E um dia o menino já estava grandinho. Ele disse: eu vou levar meu filho lá na cidade, no mato, na fazenda, para mostrar para ele como é que é o mundo lá fora. Ele cresceu aqui, fechado, dentro isolado. E levou ele para a fazenda, disse: isso aqui é a vaca, mostrando para ele as coisas. Esse aqui é o cavalo, esse aqui é o porco, esse aqui é tal animal. Aí vamos para a cidade agora. Esse aqui chama prédio, essa casona grande, alta. E de repente encontrou um bando de moças, disse que isso aqui são as capetinhas, viu? Não olha não, isso são capetinhas. E aí continuou, esse aqui é palácio, esse aqui é a praça, esse aqui é o bonde, é o ônibus, é o carro. Mostrou tudo para ele. No final da tarde ele perguntou para o filho: filho, qual é o destaque do dia? Te mostrei, você conheceu tanta coisa. O que é que você mais gostou? Ele disse: papai, eu gostei das capetinhas. As capetinhas eu achei mais bonitinho, viu? Por quê? Porque era humano. Porque era humano. E o menino era criado, recluído. Mas quando saiu lá fora, mostrou que ele era humano, pecador. E assim é eu, assim é você. Assim é cada ser humano. Precisávamos de um redentor. Precisávamos de um redentor para mudar nossos apetites, ou seja, para ordenar. Porque tirar enquanto estivermos nessa dimensão humana, os apetites vai ficar lá, enclausurado, amarrado. Não vai sair, vai ficar lá. Se der brecha, ele eclode. Mas pelo menos administrar nossos apetites. O batismo do Espírito Santo, ele não elimina de nós os apetites humanos, você vai continuar com eles. Porém, ele fica lá enclausurado, ele fica lá amordaçado, ele fica lá preso pela corrente da palavra. Preso pela corrente da palavra. Mas se você vacilar, ele põe a carinha para fora e te domina. Te domina. É Romanos capítulo 7. Paulo chegou a olhar para isso e disse: miserável homem que eu sou. Ele não disse miserável alma que eu sou, porque a alma dele era Deus, o que estava dentro dele era a alma é Deus. Mas ele disse miserável homem, miserável carne, que nasceu errada, nasceu pelo pecado. Por isso que para chegar no céu, 1 Coríntios 15, verso 50, diz que carne e sangue não herda, porque ela tem que sofrer uma metamorfose, uma transformação para ir ao céu, não é? Me ajuda, Senhor. Então, acabamos de verificar isto. Nem jamais houve, nunca haverá que possa fazer. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. Assim, exclamações de seminários e o que quer que seja, é simplesmente nada, está vendo? Necessita-se do Cordeiro para revelar isto, simplesmente isto. Assim confiamos que ele nos ajudará. Ele está aqui com o primeiro selo, depois teria até o 7º, não é? João, arrebatado no capítulo 4, no início do capítulo 4, para ver coisas que eram, que são e que hão de vir, mas a igreja, mostrando que a igreja subirá no capítulo 4 de Apocalipse. Nós vemos ali no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, fala do processo da igreja aqui na terra. Existem 7 eras, 7 dispensações: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. Deus tomava as coisas naturais para explicar as espirituais. Deus tomou as 7 cidades da Ásia Menor
para tirar delas ali uma explicação como as características de cada cidade daquela simbolizava as características de cada era gentílica que desenrolaria no tempo. E ele tomou elas, e para cada era daquela, cada cidade daquela simbolizou uma era gentílica que Deus abriria um parênteses para os gentios. Porque a salvação não tinha nada para nós. Nós, como gentios, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas, de acordo com Daniel, capítulo 9, Deus abriu na metade da última semana de Daniel, que era para ser todas as 70 direto para os judeus, mas Deus endureceu o coração dos filhos, que são judeus, ao ponto deles matarem, crucificar o próprio Salvador deles, que era Jesus. De acordo com Romanos capítulo 11, capítulo 9, capítulo 11, Deus cegou seus próprios filhos. De acordo com João capítulo 15, Deus cortou os galhos da oliveira verdadeira, que eram os judeus, para inserir nós, para injetar nós, zambujeiros maus, que somos gentios. Porque foi gerado três descendências de Cão, dos 3 filhos de Noé. Cão, Sem e Jafé. De Jafé veio o samaritano, de Sem os judeus, de Cão os gentios somos nós. Nós, os gentios é quem não é judeu, é gentio. Nós, os gentios, somos chamados de zambujeiros maus por Paulo, lá em Romanos 11. E gentios quer dizer adoradores de ídolo, gente ruim, descendência má diante de Deus. Porém, Deus, que é rico em misericórdia, Ele simplesmente cegou seus próprios filhos, que eram judeus, de acordo com Romanos 11, para dar a nós, os gentios, que éramos considerados zambujeiros maus, adoradores de ídolos, gente ruim. Você sabe que o Cão, filho de Noé, foi amaldiçoado por Noé ainda garoto. Tudo por causa da desobediência. Ao ver Noé, seu pai, bêbado, ele olhou a nudez do seu pai e saiu difamando. Sem e Jafé tampou com lençol e para não ver a nudez do pai. Porém, Cão foi amaldiçoado por causa disso, da bisbilhotagem dele. Se tornou amaldiçoado. Mas Deus, que é rico em misericórdia, no Calvário Ele quebrou essa maldição. No Calvário Ele quebrou essa maldição, dando a nós a oportunidade de sermos filhos, o que até então não éramos. Éramos gentios, adoradores de ídolo. Deus então cegou seus próprios filhos. Veja o que é misericórdia, o que é bom. Nós éramos para ser um povo mais feliz, mais agradecido. Deus pegou e cegou seus próprios filhos, os judeus, para inserir nós no lugar deles. Leia depois na sua casa Romanos capítulo 11. E hoje eles serão nossos servos. Está escrito em Apocalipse 11, que lá nos 3 anos e meio, no milênio, eles, os judeus, vão ser servos da noiva. Não filhos, servos, é os que servem a rainha. Veja bem que é grande a coisa. Então, João, como tipo da noiva, porque existe uma noiva e a igreja. A noiva não passará pela tribulação. A noiva será arrebatada na última era da igreja gentílica. Então tem lá Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia. E de acordo com a história, de acordo com os acontecimentos, de acordo com a realidade dos fatos, nós estamos vivendo na última era. Estamos vivendo na era de Laodiceia. Laodiceia, você diz, por que, pastor, o senhor fala que nós estamos vivendo na era de Laodiceia?
Porque as coisas que acontecem agora, identifica pela Bíblia, os fatos, identifica que nós estamos vivendo na era de Laodiceia. O que quer dizer a palavra Laodiceia? Laodiceia quer dizer direito, direito dos povos, quer dizer mulher, direito da mulher. E me diga qual era, que tempo que a mulher não exigiu tanto direito como exige hoje. Que tempo foi que a humanidade não exigiu tanto direito, razão, direito como hoje. Tantos sindicatos, mais de 1000 sindicatos exigindo direito disso, direito daquilo outro. Isso identifica, tinha que existir isso para caracterizar a era em que estamos vivendo. Era de Laodiceia, direitos, razão, direito. Porém, a noiva, existe uma noiva e a igreja. A igreja não sobe, porque ela não tem o azeite, o Espírito Santo. Porém, a noiva, como João é o tipo da noiva que vai subir no arrebatamento. Ao terminar a última era, Apocalipse 3, termina a última era da igreja. A era de Laodiceia termina no último versículo do capítulo 3 de Apocalipse. Ao terminar a última era, o último capítulo 3 de Apocalipse, no capítulo 4 você já vê lá escrito: e houve uma voz do céu que disse a João: subi cá. E João é o tipo da noiva. Então a noiva sobe no final da era de Laodiceia. E sem dúvida nenhuma, meus amados, nós estamos vivendo nesta hora, no final da era de Laodiceia. Não há muita coisa mais para se cumprir, não. O cenário está montadinho. O cenário de desfecho final da era está montadinho. Está montadinho. Tudo que a Bíblia diz que sucederia no final do tempo, no final de todas as coisas, nós estamos vendo a olho nu. Ele diz como foi nos dias de Noé. Como que era nos dias de Noé? Casava e dava-se em casamento, largava. E hoje está assim. Casa, vive 2, 3, 4 anos, já larga e arruma outra, divorcia, e a Constituição brasileira dá direito em divorciar 500 mil vezes, e está tudo certo. E disse mais lá em Lucas 17, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Como que era nos dias de Ló? Sodomismo. Nos dias de Ló, Ló chegou a oferecer as filhas dele para os homens de Sodoma. Eles não quiseram, quiseram os anjos, de dar-nos os homens. Mulher nós não quer não, eles querem homem com homem. Paulo profetizou isso em Romanos capítulo 1, que eles correriam atrás de carne humana, se idolatraria, homem com homem, mulher com mulher. Romanos 1, você já leu isto? E isto está em evidência hoje nas ruas, nas grandes sociedades, nas grandes massas. Então isso tudo vindica que não há, que o quadro, que o cenário está prontinho para a segunda vinda do Senhor. Que ele profetizou em Lucas 17, como foi lá nos dias de Noé, nos dias de Ló, seria no fim, na hora da vinda do Filho do Homem. Então nós estamos vendo isso a olho nu dentro da nossa casa, vendo na rua, vendo nas jornais, no noticiário, coisas acontecendo como nos dias de Ló, nos dias de Noé, e ninguém pode mudar nada, e eles, os políticos que deveriam mudar, estão apoiando com suas novas leis, emendas, e dizendo que isso é uma loucura, mulher ser dominada pelo homem, isso é uma loucura. Eu já vi artistas e grandes homens renomados, mulheres renomadas, astros do cinema, astros da televisão, da reportagem, dizer que isso é uma loucura, isso é uma coisa, uma utopia. Eles querem dizer que a Bíblia é uma utopia. Não. O próprio Papa escreveu uma manchete há uns 2 anos atrás. Ele escreveu uma encíclica dizendo assim sobre Gênesis 3, ele disse a mera fábula do Gênesis 3. Não quer dizer, isso nunca aconteceu, isso é mentira. Eu disse quarta-feira para um rapaz que nos visitou, eu disse, pega sua Bíblia e joga fora.
ele dizendo que não crê em certas coisas da Bíblia, não crê nisso, não crê naquilo. Eu disse, pega a sua Bíblia e joga fora, porque a Bíblia é a única verdade que tem. E você não crê nela? Então pega a sua Bíblia, joga fora, vai para o bar, vai tomar cachaça, vai para os prostíbulos, vai para os motéis. Fica caladinho, irmão, deixa eu pregar, senão o senhor me atrapalha. Vai para os motéis e vive uma vida mundana, porque você vai para o inferno mesmo. Você vai para o inferno mesmo. Ou nós cremos na Bíblia como ela é, ou então vamos viver, gozar da carne, porque está pertinho nós terminar aqui para ir para o inferno se nós não obedecer a Bíblia. Se nós não obedecer a Bíblia. Vamos lutar, obedecendo, não há meio termo. Não há meio termo. Ou somos ou não somos. Mas vamos aqui. O profeta nos falando. João, como a igreja, foi arrebatado no capítulo 4. Isso quer dizer, haverá um arrebatamento. Haverá um arrebatamento. E nós estamos às portas disto. E isto será tão simples que muita gente que chama-se evangélico estão passando por alto. As concupiscências, o irmão Branham fala na mensagem, a mensagem, no parágrafo 17 da mensagem, aquela fininha, como é que chama? Não, a mensagem, ele disse assim, não são as coisas espirituais que vai nos tirar do arrebatamento, mas sim as coisas materiais. É a mensagem, esqueço o nome dela, depois eu lembro e falo para vocês. Mas isso é uma grande verdade. Muitos crentes estão deixando de ser espirituais por causa dos dois espíritos que regem o mundo e estão assaltando os crentes. Você sabe qual que é os dois espíritos terríveis hoje que têm assaltado as pessoas? É o espírito de aquisição e o espírito de sedução. Aquisição e sedução, é um saco furado. Quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. Espírito de aquisição. Se tem um, quer ter dois. Se tem dois, quer ter três. Se tem três, quer ter 10. Quer ter 20. Tudo bem, é um instinto. Mas chega um ponto que isso toma o lugar de Deus. Chega um ponto que isso toma o lugar de Deus em nossas vidas. Nos leva a ser materialista. E a Bíblia condena a pessoa a ser, como é que chama? Ser avarento. O avarento nem o dízimo dá, já viu isso? Nem dízimo dá, porque não sobra, não sobrou, não dei esse mês. O avarento, e a Bíblia diz que os avarentos não entrarão ao céu. Não entrarão ao céu, por causa desses espíritos de aquisição e sedução. É o espírito terrível que tem batizado o mundo, e nós, os crentes, não estamos livres disso, não. Você vê coisa acontecendo no mundo, você abre a boca falando, olha lá, aconteceu aquilo lá. Vigia. Quando você vê o vizinho em problema, põe sua barba de molho. Isso acontece no corpo de bombeiro. Quando incendeia uma casa, a primeira coisa que eles fazem é molhar a casa do vizinho para o fogo de lá não pular para cá. Uma casa bem encharcada, o fogo de lá não pula para cá. Assim somos nós. Quando você vê o mundo na condição que está, encha-te de Deus para aquele mal lá não passar para você. Você fica só esconjurando. Galinha Angola, quem conhece galinha Angola? Galinha Angola parece ser um bicho tão velhaco, mas é o bicho que a cobra mais pega. Porque ela fica esconjurando, tão velhaca, mas quando vê cobra, ela fica esconjurando e passa pertinho, e a cobra vai, a caninana, enrola ela e come, pula nela e come. Porque ela fica esconjurando e dando volta pertinho da cobra. Ande pertinho da cobra, você vê, diabo é uma serpente, diabo é chamado de serpente. Serpente te pega. A Bíblia diz para resistir o diabo, e ele fugirá de vós. E o que é resistir? Resistir é virar as costas, é ficar longe dele. Você vê que aquela coisa está te chamando a atenção, fique longe daquilo. Ninguém melhor do que você conhece a você mesmo. Ninguém melhor do que você sabe qual é seu ponto fraco. E você que conhece qual é seu ponto fraco, procura a vigiar mais aquele ponto. Procura a ficar mais perto de Deus, a orar mais sobre aquilo, para Deus fortalecer aquele ponto na sua vida,
para você não ir para o inferno, porque o que vai nos levar para o inferno não é nossos pontos fortes. Nossos pontos fortes nós podemos nos orgulhar. Ah, o irmão fulano caiu naquela coisinha, ó. Se fosse eu, não caía não. Aquela coisa para mim nem me arrepia. Tudo bem, não arrepia aquele ponto, mas você tem ponto que o diabo te faz arrepiar. Cada um de nós temos coisas fracas que dependemos vigiar 24 horas por dia. O fulano tem o ponto dele, o Beltrano tem o ponto dele, o ciclano tem o ponto dele, que é ponto fraco, é o elo da corrente. A corrente só arrebenta no seu elo mais fraco, que ela está suposta a arrebentar. E cada um de nós temos o nosso elo mais fraco. E é aquele elo que devemos fortalecer. Eu me lembro do meu velho pai, nós trabalhávamos, até a idade de 12 anos, eu fui criado na roça. E nós trabalhávamos arando terra com burro, cavalo, burro. E aí a corrente ia roçando uma na outra, um elo no outro, ia desgastando e por fim ficava só uma beiradinha que rebentava. Aí meu pai trabalhava durante o dia, à noite, quando soltava o burro, ia verificar a corrente, os elos estavam mais fracos. Aí a pobreza terrível, não tinha dinheiro, pegava aqueles arame, até arame farpado, enrolava aquele elo mais fraco para ele ficar forte, para aguentar, para trabalhar mais um dia, para acabar a tarefa, acabar a empreitada, para pegar o dinheiro e poder comprar a corrente melhor. Mas ele enrolava aquele elo mais fraco para poder, no dia seguinte, trabalhar com mais, sem medo de arrebentar a corrente. E assim é no espiritual. Nós devemos verificar nosso elo fraco e vigiar e enrolar ele com a palavra de Deus. Só o Espírito Santo de Deus nos dá condição para fortalecer nossos elos fracos. Amém. Elo da paixão da carne, da soberba da vida, elo da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência da vida, elo da soberba, elo da razão. Tudo são elos que, se nós tiver cuidado, nos leva para o inferno, rebenta, e nos conduz ao mal. Cabe a nós estarmos atualizados com nossos elos, com a nossa corrente. 1 Coríntios 11, Paulo não disse: examine o homem o seu próximo, e assim toma da ceia. Não, ele disse: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Cabe a cada um de nós examinar a nós mesmos. Como é que eu estou diante de Deus? Como é que está meu dia a dia? Como é que está minha vida? Como é que estão meus elos, minha língua, minha mente, meu coração? Como é que está meu ser, minha vida? Porque a vida nossa não é no que nós falamos, mas é que no que Deus não nos julga pelo que nós falamos. Porque falar que sou bom, todo mundo pode falar. Deus nos julga pelo que nós somos. Deus não nos julga pelo que gritamos. Gritar, eles gritam no campo de futebol também. Deus nos julga pela qualidade de vida que nós vivemos. Isso equivale. Vida que pauta com a palavra de Deus. Isso custa um preço. Você pensa que nós vamos chegar no céu sem pagar o preço? Preço de renúncia, preço de abnegação, até de direito. Você como brasileiro, por exemplo, você tem direito de divorciar da sua esposa, casar com outra, divorciar dela e casar com outra, e assim por diante. A Constituição dá direito. Mas a Bíblia nos condena ao fazer isso. A Bíblia só dá direito ao homem casar com outro quando é caso de prostituição da sua esposa. Aí dá direito, mas fora disso ela condena. A mulher casar com outro homem enquanto seu marido está vivo, a Bíblia condena. Então são coisas que devemos ter o Espírito Santo para termos condição de colocar em prática, porque sem termos o Espírito Santo, irmão, homem nenhum dá conta. É verdade. Eu te afirmo isso. Eu sou homem, eu sei o que é homem. Homem nenhum dá conta de ter essas qualidades que a Bíblia ensina por si próprio. Não dá, não. Por isso que João, em Apocalipse 5, chorava, porque viu que a humanidade estava toda arrasada, perdida, e sem ninguém para poder salvá-la. Mas Deus, que é um Deus de amor, olhando do céu e olhando para a terra, e viu que não tinha homem nenhum que dava conta,
ele disse: eu vou dar minha vida para dar a eles a condição de vencer. Agora Cristo no Calvário foi sangrado, e ali ele morreu. Em Atos capítulo 2 ele voltou em forma de espírito e entrou na alma daqueles discípulos. E quando ele entrou na alma daquela igreja primitiva, aí sim, até a sombra de Pedro curava os enfermos. Aí deu condição para a igreja vencer, amarrar o ego, amarrar os apetites velhos, amarrar o poder do pecado, amarrar na corrente e dizer: agora eu posso vencer. Não o homem em si, mas o Espírito de Cristo em nós. Ele nos dá a condição para vencer. Então isso nos coloca, irmãos amados, em uma condição de desespero. Desespero. Você não pode viver a vida de braço cruzado. De braço cruzado você nunca chega ao céu, você nunca se torna um vencedor. Para vencer as concupiscências da carne, os desejos da carne, é preciso estar em Cristo. Se nós não estivermos em Cristo e Cristo estiver em nós, nós seremos sempre perdedores. A carne fala: vai tomar uma cachaça, os amigos, vamos tomar uma cervejinha ali, só um pouquinho, nós vamos. Fuma um cigarrinho, nós fumamos. Vai ali, aquela mulher está te namorando, vai lá no motel com ela, nós vamos. Isso é a carne. Nenhum homem, eu volto a dizer, dá conta de dominar isso se não tiver o Espírito Santo. Porém, quando você recebe, como eles receberam lá em Atos 2, aquele poder que desceu do céu em forma de fogo e entrou no coração deles, que era o próprio Deus, aí eles, quando o diabo vinha com essas tentações, eles diziam: não, eu sou cristão. Não, você só dá conta de dizer não para Satanás quando você estiver cheio de Deus. Enquanto você estiver vazio de Deus, você não tem condição de dizer não. Você vai dizer não. Se eu falar não, eu vou ser descortês, eu vou ser tomado como falta de educação, eu vou ser marginalizado. Lá no meu trabalho eu vou ser marginalizado dos meus amigos. Não interessa, irmão. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Se você colocá-lo, Deus, em primeiro lugar, Deus colocará você em primeiro lugar no programa dele. É da maneira que nós tratamos Deus, é que Deus nos trata. Se você coloca Deus e sua palavra em sua vida como primeiro plano, Deus te colocará no plano dele em primeiro lugar. Mas se você coloca em segundo plano, ele vai deixar você em segundo plano. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ele desceu, se tornou carne. Ele não veio à toa, Deus não veio brincar. Por isso, quando você lê sobre a história do Calvário, você não deve dizer: tadinho de Jesus, e chorar. Eu tenho uma sobrinha minha que foi em Jerusalém, e lá ela filmava o guia turístico, agora uns anos atrás. O guia turístico guiava ela e a mãe dela, na sepultura que eles dizem, que nem eles sabem se ali realmente é a sepultura de Jesus, que passou 2000 anos, os romanos tomou conta lá. Ninguém sabe ali onde é mais a sepultura de Jesus. Eles supõem que aquele lugar lá é onde era a sepultura de Jesus, sepultura de Maria. Eles supõem, né? Mas deixa, tudo bem. Aí a minha sobrinha, evangélica, entre aspas, né? Mas evangélica, chorando: tadinho de Jesus. Eu dizia, ela mostrando para mim a fita e chorando na filmagem. Eu disse: para que você está chorando, minha filha? Eu estou chorando porque Jesus morreu e você está naquela sepultura lá. Eu disse: minha filha, você tem que chorar por você. Ele fez aquilo lá, foi para te salvar. Não foi para você ter dó dele, não. Ele não fez aquilo lá para nós ter dó dele, não. Ele fez aquilo lá, foi de dó de nós. Ele desceu da glória, se tornou carne, sangrou, porque nenhum homem tinha condição de fazer isso, porque todos tinham nascido em pecado.
Ele desceu de lá de dó de nós, porque senão nós estávamos perdidos. Você deveria chorar, sim, mas de gratidão pelo Calvário, de gratidão por aquela sepultura vazia, de gratidão pelo perdão de seus pecados, não de dó dele. Não, Deus ficou ali. Jesus ficou lá 3 dias, nem 3 dias direito, e foi ressuscitado. Saiu dali e hoje ele vive dentro de nós. Dentro de nós. Aleluia. Então valorizemos mais o plano da redenção. O plano da redenção é lindo demais, irmão. Deus, olhando do céu para a terra, nos viu todo mundo perdido, mas ele estabeleceu o plano. Não, eu não vou deixar a coisa caída por terra, eu vou descer lá e vou salvar cada um deles que creem. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, todo é todos, que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação não é só para João, nem só para Maria, é para todos que nele crê. Crê de que jeito? Crê que ele é 3? Não, crê que ele é um só. Crê como ele é. Você gostaria de alguém crescer em você de forma diferente que você é? Você gostaria? Quem gostaria que alguém cresça em você de forma diferente? Você é um homem obediente, não bebe, não fuma, não mente, e a pessoa cresce em você como um mentiroso, um beberrão, um fumante. Você gostaria dessa notícia sair por aí? Assim é Deus. Ele não gosta das pessoas saírem mentindo acerca dele. E as religiões, infelizmente, saem mentindo nos púlpitos, que Deus é 3, que o batismo é 3, em nome de 3 deuses. Isso é mentira. Isso foi criado no ano 325, depois da morte de Cristo, pelo imperador Constantino de Roma. A Bíblia diz em São João 4:24, a salvação não veio de Roma, a salvação veio dos judeus. Mostre para mim um rabino judeu que crê no politeísmo. Todo judeu crê no monoteísmo, Cristo um só, Deus sendo um só. Paulo fala isso em Efésios 4, verso 1. Há um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E nisto devemos estar. E Deus sente bem em ver você adorando na forma correta como Ele existe. Agora Ele sente mal te ver adorando em forma incorreta. Maria como mediadora, Santa Maria, Mãe de Deus. Isso é uma blasfêmia. Deus sente mal com isso, com esse tipo de adoração. Não, há só um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? O seu relógio mandou parar. Mas depois nós continuaremos, é um assunto tremendo. Os selos é a Bíblia revelada, é a Bíblia revelada. Cada dia que a gente lê um pedacinho deles, a coisa fica mais clara, dá mais vontade de ser crente. Faz quase 50 anos, vai fazer quase 50 anos que eu sou crente, batizado nessa mensagem. Eu nunca me acostumei com ela. Cada dia que eu abro esta Bíblia, ela fica nova para mim. Fica nova. Cada culto que eu tenho é uma novidade para mim. Isso é coisa linda. Nos encontrar dentro do programa de Deus. Nós que nascemos em pecado, ensinamentos errados. Minha mãe era tiradeira de terço nas rezas. E Deus desceu e teve misericórdia de mim, cruzou meu caminho e me colocou nesta verdade. Oh, como sou feliz! Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecendo a Deus. Irmão, vem cá, o senhor está gritando, vem cá gritar aqui, orar, agradecer a Deus. Agradeça a Deus. Senhor Jesus, Aleluia. muito obrigado, Senhor, aleluia, por essas palavras, Pai. Aleluia. Por este destino que o Senhor tem dado a nós, Aleluia. Pai. Tem mostrado a verdade, Pai. Glória. Oh, Deus, te somos gratos, Pai. Dai-nos mais gratidão, Pai, por isto que o Senhor fez. Isso é grande, Senhor. Nós não éramos nada, Pai. E agora temos
esta unção que o Senhor nos deu de filhos, Pai. Aleluia. Pai, continua ungindo o nosso pastor, Pai. Aleluia. Ele e a sua família, Pai. Precisamos muito dos seus ensinamentos, Pai. Aleluia. Pai, olha para esse povo que estão, Pai, pela internet, Pai. Abençoa cada um deles. Abençoa a nós mais, Pai. Acampa teu anjo ao nosso redor, Pai. Vamos estar voltando para casa. Protege-nos. Nós sabemos que o inimigo está à espreita, Pai. Mas o Senhor, com sua mão poderosa, pode nos defender, Pai. Pode nos libertar. Agradecemos em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe. Nós enviamos o nosso abraço